was just a girl. She expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O nosso assunto hoje é dieta alcalina, dando continuidade no último vídeo que nós fizemos. Mas primeiro eu queria agradecer a todos que se inscreveram no meu canal aqui no YouTube, aos recados que recebi no meu blog, na minha página no Facebook, nos e-mails. Foram tantas perguntas, foram tantas mensagens lindas que eu encontrei, que eu fiquei muito feliz. Não dá para falar o nome de todos, mas a Patrícia Rocha, que é uma queridíssima, Vânia Lopes, o Job Ferreira, que me deixou uma mensagem linda, Vivi Cris, olha, foram tantos, Marilde Matos, Isabela, Cândida Moreira, a Jo Souza me deixou também um recado super carinhoso, Monique Guilherme, eu agradeço a todos vocês, viu? Vamos falar então do nosso assunto, que são os sintomas que uma pessoa com organismo muito ácido pode ter e também quais são esses alimentos que devemos evitar. Vamos lá, os sintomas. Uma pessoa com organismo acidificado, ela pode ter enxaqueca, ela pode se sentir muito cansada, muito fadigada. Sabe quando dorme e acorda cansada, com a sensação de que não descansou durante a noite? Isso pode ser um sintoma de organismo muito ácido. Problemas de pele, intestino ou muito preso ou com muita diarreia, muita produção de gases, muitas cólicas. E se você não tomar providência, o que isso pode causar? Isso pode causar um envelhecimento acelerado. Então o corpo passa a envelhecer mais rápido. E ninguém quer isso, né? Pelo contrário, a gente quer retardar o envelhecimento. Mas não é só o envelhecimento não, gente. Pode acontecer também doenças degenerativas, porque a gente vai desgastando o nosso corpo, o corpo vai ficando estressado e vai entrando em um ciclo muito ruim. Quando nós estamos com o organismo muito acidificado, o que acontece? O corpo precisa buscar homeostase, precisa promover o equilíbrio do pH. Para isso, ele vai tirar alguns minerais que estão desempenhando funções em alguns órgãos. Quais são esses minerais? Cálcio, magnésio, potássio, sódio. Então, ele acaba sacrificando alguns órgãos, como rim, fígado, pulmão, para poder estabilizar o pH sanguíneo. Esse ciclo faz com que o organismo vai ficando cada vez mais fraco e vai envelhecendo. Quais são, então, esses alimentos tão ruins que vai tornar o corpo mais ácido? Um deles é o açúcar, diria que seria o primeiro que a gente deveria evitar ao máximo. A farinha branca, refinada, que a gente encontra na mesa de todo mundo, Todo mundo consome pão hoje, pães, bolachas, bolos, então deveriam ser evitados. O leite e os seus derivados, muito acidificante, então deveria prestar atenção nisso. Imagina que as pessoas comem o pão com o leite e ainda adoçam com açúcar. O café preto também é um problema sério, porque ele é muito ácido. E esse café pretinho, as pessoas acabam colocando açúcar. Ah, mas me pergunto, doutor, e se eu utilizar o adoçante, melhora? Não melhora, porque os produtos diets, os adoçantes, os lights, também está na lista daqueles que mais acidificam o nosso organismo. Nós temos, sim, uma lista grande, porque nas bebidas a gente já sabe que os refrigerantes, o álcool, a cerveja acidifica muito o nosso corpo. Lembrando um detalhe do café preto, você já deve ter ouvido falar, alguém dizer assim, não devemos tomar um cafezinho após a refeição, porque ele rouba cálcio da dieta. Não é o café que vai roubar o cálcio, é que o café acidifica e o corpo busca o cálcio em algum lugar para poder fazer esse tamponamento. Então é verdade, então devemos tomar o café logo após a refeição. Mas quando a gente gosta muito desses alimentos, o que a dieta alcalina propõe? Propõe que você faça 70% a 80% de alimentos mais alcalinizantes e o restante desses outros alimentos. É claro que esses que fazem mal à saúde, a gente deve evitar ou nem consumi-los, Um outro acidificante também é o glutamato de sódio. Esse glutamato está utilizado nesses temperos prontos. Sabe esses temperos que dá aquele gostinho mais salgadinho? Então, eles são terríveis para a nossa saúde. E esses temperos também, eles são muito utilizados nesses salgadinhos prontos que a gente compra, esses crocantes que as crianças gostam muito. Acidifica muito o corpo, então ele deve ser evitado totalmente, tá? Os industrializados, todos aqueles que são adicionados gordura hidrogenada, ele também vai ter mais acidez.
Por quê? Lembra, quanto mais íons de hidrogênio, mais ácido o pH e menos oxigênio. Então, todos esses alimentos que são industrializados, que contêm isso, ou que contêm acidulante, corante, conservante, ele vai fazer mal para o nosso corpo, vai deixar o nosso corpo mais ácido. Costumo dizer que nós precisamos frequentar mais as feiras e frequentar menos os corredores dos supermercados cheios de produto industrializado, de produto morto, sem nutriente e que não vai nos fazer bem. Tem mais química do que nutriente. Se a gente for fazer uma balança, eles fazem muito mais mal à nossa saúde. Agora, as hortaliças frescas, as frutas, essas sim a gente deve consumir. Os integrais devemos consumir também. A carne, né, ou seja, a proteína animal, ela também acidifica. Eu recebi algumas perguntas, pessoas em dúvida, quanto ao pH do alimento, como que a gente sabe que alimento a gente pode, qual alimento a gente não deve consumir. Veja bem, gente, quando nós falamos o pH do alimento, o pH na dieta sanguínea, nós não estamos falando especificamente do pH que aquele alimento tem, mas sim do pH do resíduo metabólico daquele alimento. Ou seja, depois que a gente come, depois que a gente mastiga, depois que ele foi assimilado, o produto final, o que sobrou, vai acidificar o nosso corpo ou vai alcalinizar. Então, é isso que é importante, é isso que vale. Por isso que muita gente me escreveu dizendo assim, doutora, nós temos o limão que pode ser consumido, mas o limão não é ácido. Realmente, a fruta, ela é muito ácida, mas depois que ela foi assimilada pelo nosso organismo, ela é altamente alcalinizante. Inclusive, aqueles que têm muita azia, queimação, gastrite, pode fazer uso do limão sim, porque o limão vai ajudar a alcalinizar, ele vai trazer um bem-estar. Um suco de limão com a hortaliça couve, por exemplo, faz super bem, tá certo? E o mesmo vale para a carne. Se a gente for medir a carne, o pH dela, ela é alcalina. Mas depois que nós consumimos, o resíduo metabólico é muito ácido, por isso que a gente não pode comer carne todos os dias, por isso que a gente tem que ter uma avaliação e lembrar, 70% a 30% de alcalino e o restante a gente pode utilizar nesses outros alimentos que a gente gosta tanto, tá certo? E lembra que eu falei que ia passar alguma dica? Então, uma dica importante e muito boa. Para a gente conseguir manter, ajudar o nosso corpo na busca desse equilíbrio de pH, na busca da homeostase, uma dica muito tranquila, muito fácil de fazer e bastante eficaz é todo dia pela manhã em jejum um copo de água morna com gotas de limão. Isso vai te fazer um super bem, vai valer muito a pena, tá certo? E lembra quando a gente vê na televisão que a gente diz assim, a pilha alcalina dura mais? Pois é, ela está alcalina, por isso que ela tem mais energia. Quanto mais alcalinizado tiver o nosso corpo, mais alcalinizado dentro daquilo que é normal, a gente vai ter mais energia, mais pique para realizar tudo aquilo que nós precisamos. Mais clareza de pensamento, mais disposição. Quanto mais ácido a gente tiver, mais sem energia, mais cansado, mais fadigado e mais a gente vai protelando as coisas e não consegue realizar tudo que a gente precisa realizar num dia. Vai sempre deixando para o outro dia. Se você está assim, presta atenção na sua alimentação, tenta fazer essas modificações. Quando a gente faz o nosso corpo funcionar bem, a tendência é a gente perder um pouco de peso, porque a gente equilibra o nosso corpo. Mas veja bem, não pense só em perder peso, pensa em saúde, porque é isso que nós precisamos, tá certo? Então ficou aí a minha dica de hoje, um abraço para vocês, espero vocês no próximo vídeo. Tenho vários vídeos aí já quase prontos, com vários assuntos interessantes. Um abraço! Paradise, paradise.